local que tragicamente se tornou uma vala comum para inúmeras pessoas, nossa história se desenrola. Muitas vidas foram sacrificadas na busca implacável pela vitória em uma guerra insuperável entre os sobreviventes. Sua única aspiração era simplesmente viver neste mundo, parecendo não haver propósito além desse instinto primal. Suportando adversidades inimagináveis, um indivíduo prosseguiu emergindo como o protagonista central de nossa história enquanto se dirigia para a fonte de uma intensa luz radiante. Ele acreditava que, após 99 tentativas anteriores mal-sucedidas de completar a missão, finalmente poderia chegar à conclusão de sua jornada árdua. Ao entrar na sala, o guerreiro destemido foi confrontado por uma formidável assembleia de guardiões golems. Ele não pôde deixar de questionar se esta era, de fato, a 20ª missão atrás dessa imponente linha de golems. Um corredor sombrio o atraía, fazendo com que nosso personagem principal se perguntasse se esses sentinelas estavam guardando o caminho para algo mais significativo. Com determinação em seus olhos, nosso protagonista iniciou a invocação de sua arma, sabendo que os reluzentes guardiões golems não permitiriam sua passagem para a sala sem um desafio. Quando ele invocou sua arma, uma foice carmesim materializou em suas mãos. No momento em que os guardiões viram a foice, seus olhos irradiaram com uma intensidade renovada, como se tivessem despertado de um estado dormente. Esses seres formidáveis iniciaram sua marcha em direção ao nosso herói, brandindo suas armas colossais com um propósito. Seu ataque coordenado começou enquanto buscavam derrubá-lo. Felizmente, a agilidade de nosso personagem principal serviu bem, permitindo que ele evitasse os golpes devastadores com movimentos ágeis. Isso provou ser o momento perfeito para um contra-ataque. Nosso herói, com determinação inabalável, pronunciou a invocação Selo da Morte. Instantaneamente, um círculo mágico com um sombrio símbolo de caveira materializou-se acima do guardião golem. Impulsionado por esse selo, nosso protagonista se envolveu em uma aura sombria e ardente, sua velocidade recém-descoberta superou a dos guardiões golems. Utilizando essa velocidade surpreendente, ele desferiu um golpe decisivo para garantir a vitória. O ataque que ele desferiu deixou uma enorme ferida no corpo colossal do guardião. Após esse golpe bem-sucedido, nosso herói estrategicamente se afastou de seu oponente, com um sorriso satisfeito em seu rosto. Ele entendeu que seu plano havia se desenrolado sem falhas. Golpear um adversário marcado com o selo da morte desencadeou uma resposta notável, aumentando o dano causado em incríveis 100%. Com um dos guardiões golems finalmente derrotado, os sentinéis restantes avançaram ameaçadoramente em direção ao nosso protagonista. Diante desses monstros colossais, ele parecia tão inconsequente quanto um mero inseto, mas a intimidação não o deteve. Suspenso no ar, nosso herói infundiu sua arma com uma aura sombria sinistra, destinada a contra-atacar os seres sagrados. Essa habilidade era conhecida como Noite da Morte. Gradualmente, os guardiões golems se encontraram envoltos por uma abrangente sombra negra, que devorou a luz radiante que antes banhava o templo, deixando os seres sagrados cegos em relação ao seu entorno. Aproveitando a oportunidade, nosso protagonista desencadeou um golpe devastador, uma investida que gerou uma imensa onda de energia capaz de aniquilar uma horda inteira de monstros instantaneamente. Apesar de acertar seu ataque, nosso herói permaneceu calmo, mas ficou evidente que, mesmo seu ataque em grande escala, deixou os guardiões golems completamente ilesos. Os seres sagrados lançaram flechas carregadas com energia de gelo e fogo com precisão incrível em direção ao nosso protagonista. Essas flechas chegaram perigosamente perto de atingi-lo, com cada ataque representando uma ameaça à sua aniquilação. Diante dessa enxurrada implacável, nosso herói percebeu que precisava elevar ainda mais sua velocidade para evitar o perigo iminente. Com determinação inabalável, ele saltou diretamente na direção dos guardiões golems, enfrentando-os de frente. A velocidade de nosso protagonista atingiu níveis divinos, permitindo-lhe criar imagens que confundiam os golems. Em resposta, um dos guardiões golems carregou múltiplas flechas em seu arco, lançando-as com uma velocidade tão incrível que excedeu os limites da luz, derrubando quase todas as ilusões que nosso herói havia conjurado.
No meio dessa confrontação intensa e desesperadora, nosso herói manteve a calma e até teve a audácia de sorrir e provocar o guardião Golem, afirmando que seria necessário mais do que seus ataques para atingi-lo. No entanto, sua expressão arrogante rapidamente desapareceu quando uma luz brilhante surgiu sob ele. Nosso protagonista percebeu que um selo mágico inesperado no chão havia ativado uma armadilha, invocando uma enorme massa de gelo que o aprisionou, imobilizando-o completamente. A velocidade excepcional de que ele havia se vangloriado momentos atrás havia desaparecido. Determinado a se libertar, ele fez um esforço máximo, gradualmente fazendo com que o gelo se rachasse enquanto lutava para escapar. Os guardiões golems se aproximaram do herói aprisionado, com um deles empunhando uma lança massiva, pronto para desferir um golpe devastador. O gelo permaneceu inabalável, mas as rachaduras se tornaram mais pronunciadas. Então, os olhos de nosso herói se transformaram em um matiz vermelho profundo quando ele ativou outra habilidade, Destruição da Luz da Lua. Uma luz vermelha radiante cortou a parede de gelo que o aprisionava, libertando-o. O ataque não apenas libertou nosso herói, mas também atingiu o guardião Golem posicionado diante dele, revelando o verdadeiro poder que ele havia mantido em reserva. A ativação dessa habilidade também desencadeou uma transformação e aprimoramento de seu equipamento. Ele confessou que a situação o havia levado perigosamente perto de falhar na missão. Após gastar muito tempo e esforço combatendo os guardiões golems, nosso protagonista tomou a decisão crítica de concluir o encontro com um único golpe decisivo. A aura sombria e sinistra que o cercava se tornou cada vez mais agressiva, sinalizando o clímax iminente da confrontação. Reconhecendo que a situação estava prestes a sair do controle, os guardiões golems prepararam seus ataques mais potentes, selos, flechas imbuídas de magia formidável e armas físicas carregadas de energias poderosas. Em resposta, nosso herói executou um poderoso pisoteio à frente, acumulando uma força imensa para reforçar o golpe iminente de sua foice, infundida com uma força sombria avassaladora. Ele desencadeou sua habilidade Destruição da Luz da Lua mais uma vez. No entanto, desta vez, a aura poderosa que o cercava foi aprimorada por outra habilidade, a Lua Vermelha. O golpe resultante foi semelhante ao que havia despedaçado o gelo, mas com uma área de efeito significativamente maior. Os seres colossais que antes dominavam a área foram cortados como manteiga, com seus corpos inanimados caindo no chão. Nosso protagonista aterrissou aliviado ao ver que esses formidáveis adversários haviam finalmente sido derrotados. Com os guardiões derrotados, ele avançou em direção à sala que estavam guardando, adentrando mais profundamente neste lugar misterioso. Uma sensação estranha o envolveu, levando-o a examinar seus arredores, que pareciam ser um novo templo, mas estranhamente vazio. Incerto sobre seu próximo passo, ele decidiu se aproximar da porta no final. Conforme ele se aproximava, o círculo mágico desenhado do lado de fora da porta começou a reagir com determinação. Nosso herói se posicionou no centro do círculo, ansioso para descobrir o que aconteceria a seguir. Enquanto nosso herói aguardava, um sorriso nostálgico se formou em seus lábios, ponderando se esta finalmente seria a corrida que o veria completar o jogo em sua 99ª tentativa. No entanto, seu otimismo rapidamente desmoronou quando uma notificação apareceu, revelando que apenas um entre 5 jogadores estava de pé no círculo mágico. A cruel realidade o atingiu. Para entrar na sala do chefe, era necessária uma equipe completa de 5 jogadores. Naquele momento, todas as dificuldades e sacrifícios que ele havia suportado pareciam estar caindo no esquecimento, pois a notificação o informou que o fracasso em atender a esse requisito resultaria em sua morte. Uma luz dourada o envolveu, aprisionando-o em uma barreira. Seus esforços frenéticos para escapar se mostraram inúteis em seus últimos momentos, enquanto ele amaldiçoava a absurdidade desse requisito final. No entanto, tudo foi em vão, pois seu corpo começou a se desintegrar, e ele só podia se perguntar se isso era realmente o fim. Sua expressão mudou quando ele percebeu que isso era, de fato, a conclusão. Os últimos segundos se passaram, e o jogo notificou de sua morte. No entanto, no meio do desespero, um item chamado Runa de Regressão foi ativado.
Este último herói sobrevivente seria enviado de volta ao momento antes de sua primeira missão, marcando a 100ª vez que a runa era usada. Como resultado, a runa de regressão agora desapareceria, mas nosso protagonista começaria sua 100ª regressão, começando de novo.